Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos a honra de ter aqui como convidado o Dr. Enio Burgos. Além de grande amigo, diretor da editora Bodigaia, Enio é médico que sempre trabalhou comigo trazendo questões ligadas à necessidade da medicina ampliar sua visão e seus horizontes para a questão das terapias complementares, para a questão do psicológico na cura das pessoas. Mas agora a situação é outra. Agora nós estamos no meio de uma pandemia. E o Dr. Enio Burgos trabalha na linha de frente. E eu quero conversar com ele, quero que ele traga para vocês a realidade, que ele traga os fatos que a maioria das pessoas não tem. Acompanha este vídeo, acompanha esta conversa, que vai trazer informações importantes para você ter conhecimento do que está acontecendo. Enio, fala para a gente como é que está sendo essa batalha cotidiana. Olá, Vitor. Para mim aqui é boa tarde. Então, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite, a tua disposição sempre de procurar intervir, e isso é muito saudável, muito salutar nesse momento especialmente. E fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma, espero contribuir de alguma forma, a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo atualmente. Quanto ao quadro atual da pandemia, eu não posso dizer que não imaginava que isso jamais fosse acontecer, ou jamais pudesse acontecer. Mas quando acontece, o choque, de realidade que a gente toma é muito grande. Eu confesso, então, que eu esperava esse momento pelos rumos macroscópicos, enfim, que a ciência e a humanidade têm tomado. Eu escrevi a respeito da possibilidade de ocorrer esses fenômenos, ocorrerem esses fenômenos, chamei de a era dos vírus, essa era que nós estamos vivendo agora. Então, eu imaginava que isso pudesse acontecer, de sair do controle, né? E, infelizmente, aconteceu, está acontecendo, e nós estamos no meio de um caos, não é? Muito grave. Então, assim, eu nunca vi na história, na minha história e na história da medicina, pelo menos aquilo que eu conheço até hoje, uma situação tão grave quanto essa. Ela atinge a todas as áreas de atividade humana, né? E todos os níveis. No nível médico, no nível pessoal, nós estamos vivendo uma situação, talvez assim, como tu colocaste numa conversa, semelhante ao que é uma guerra, né? Nós temos aí quase 3.000 mortos diariamente. Então, o sistema de saúde não comporta atender tantas pessoas chegando ao mesmo tempo nos hospitais, nas clínicas, e nós não temos braços, não temos mãos para atender tanta gente. E tanta gente grave, tanta gente precisando não só de leitos, mas dependentes de toda uma equipe que não é formada do dia para a noite. Um médico leva 6 anos para ser formado, e para ele se tornar um médico intensivista, ele ainda tem mais anos de estudo, são quase 10 anos de formação, para que você consiga ter uma pessoa gabaritada a atender esse tipo de caso. Então, você não consegue, de um dia para o outro, formar uma pessoa que vá atender essa quantidade de pessoas que estão necessitando da ajuda. Então, nós estamos enfrentando o esgotamento geral de tudo, né? Não é só o esgotamento físico das pessoas envolvidas, mas o esgotamento de todas as coisas,
desde insumos que faltam, de oxigênio que acaba, que termina, desde medicamentos necessários, absolutamente necessários, que faltam. E se esses elementos não estão todos operando de modo muito adequado, o que acontece é a morte, né? Então, também nós estamos tendo aí um esgotamento, inclusive, da capacidade de lidar com os corpos humanos, né? Então, essa é a situação gravíssima e, digamos assim, cuja solução não é nada simples, nada fácil. Vai depender de um esforço coletivo da sociedade, muito mais do que o esforço de um governante, muito mais do que o esforço de um médico. Nesse momento, nós precisamos coletivamente entendermos que nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, é isso que eu poderia dizer no meio dessa causa, a necessidade do ser humano ter um pouco mais de consciência e colaborar o máximo que para não agravar ainda mais o quadro. Nós não temos as vacinas ainda, precisamos que as vacinas sejam o quanto antes aplicadas na população em geral, e isso ainda não está ocorrendo, né? Então, nós precisamos diminuir os casos novos, diminuir a disseminação do vírus, diminuir a contaminação das pessoas, e isso se faz com as medidas de prevenção e com as pessoas ficando o máximo possível isoladas, né? Enio, você me contou numa conversa que a gente teve de um colega de trabalho que tinha falecido. E você lamentava, dizendo: eu estou perdendo um colega que é um excelente profissional, que mais de 20 anos de conhecimento na área, e isso não tem como repor. Então, além dessa situação que você está dizendo, ainda tem o fato de você perder companheiros de linha de frente, né? A situação ela atinge a todos e atinge vamos dizer, a linha de frente. Eu não estou exatamente na linha, nas UTIs, não é? Mas eu tenho colegas que trabalham nas UTIs no atendimento dia e noite, né? 24 horas, sem parar, né? Eu atendo aqueles pacientes que chegam doentes e faço o diagnóstico das pessoas, se é Covid, se não é Covid, né? Nós temos que fazer uma diferenciação, né? Nem tudo é Covid, e eu atendo na linha de frente a todas as pessoas e os casos de Covid, eles são agora cada vez mais frequentes. As pessoas estão chegando já com uma fase de adoecimento avançada e a gente precisa, então, encaminhá-las para o hospital para que recebam oxigênio, para que sejam, às vezes, entubadas e tudo mais. E lá, então, tem, digamos, essa parte mais interna de atendimento que envolve a UTI. Mas a pessoa ela passa por várias etapas, né? Desde o início da falta de ar e tudo mais, ela tem várias etapas até chegar a necessitar de uma UTI e ser entubada. E o número de pessoas que estão chegando, precisando de entubar e tudo mais, daquela área mais especializada da medicina, esse número é cada vez maior. De um dia para o outro, você nota a quantidade de pessoas aumentando. E, no meio disso tudo, o profissional acaba se contaminando também. Não é? Desde a nossa última conversa, já faleceram mais 6 colegas. Então, nós já perdemos, daquela nossa conversa, a questão de 1 ano atrás, 8 meses atrás, até hoje, já são vários outros colegas que faleceram também com a Covid, né? Então, a perda é lamentável sob todos os aspectos,
inclusive sobre o aspecto de que essas pessoas têm um custo imenso social, coletivo, para que se forme um médico numa área como a cardiologia, como esse que tinha 20 anos ou mais de 20 anos de cirurgião torácico, cardiologista, uma pessoa de uma formação extremamente avançada e dificílima de se alcançar e de se conseguir, e para se perder, né, por um vírus assim repentinamente, né, deixando família, deixando filhos, deixando uma carreira, deixando pessoas que ele atendia. Ele atendia sozinho mais de 30 pessoas internadas. Então, é isso que eu estava dizendo, acabam nos faltando braços e nos faltando mãos para dar conta de uma demanda que é crescente e os recursos são decrescentes, né? Tudo aquilo que a gente tem, até inclusive material humano, é perdido e o custo disso é imenso, né? Se você imagina a, cada real que você gasta em prevenção, você economiza, em termos gerais, R$ 100 no atendimento às pessoas quando a situação se torna grave. No caso da Covid, isso é ainda muito multiplicado, porque a Covid ela depende de uma altíssima complexidade hospitalar, né? Necessita de UTIs, de equipamentos altamente especializados e pessoal altamente especializado. Então, se você aplicasse R$ 1 em vacinas, eu calculo que você economizaria 1000 vezes o que você está gastando hoje em termos de CTIs, de UTIs, para atendimento dessas pessoas. Então, até em termos econômicos, você percebe o quanto seria melhor aplicar os recursos na prevenção, na vacina e gastar o máximo que se pudesse gastar para que se tivesse essas vacinas à disposição o mais cedo possível, até porque o nosso país ele é quase que um especialista em vacinas. Nós temos uma grande rede capilarizada em todo o país, capaz de vacinar a população rapidamente. Então, seria lúcido, né, da nossa parte, termos nos preocupado mais com isso, né, para que nós pudéssemos já ter vacinado boa parcela da população e, sobretudo, com essa disposição do sistema de saúde em bem realizar esse trabalho, rapidamente nós teríamos uma proteção ampla da população, o que seria extremamente benéfico, até em termos econômicos, como eu estava dizendo. Você economiza recursos, economiza em todos os sentidos se você investe na ponta certa, do lado certo, onde você evita que todo o ciclo ecloda, né? Esse argumento seu é muito interessante e pouco divulgado, pouco trabalhado, porque se fala muito na economia, que a economia vai ter um problema se houver as medidas de distanciamento, mas não vê que a gente está jogando dinheiro fora, a economia está jogando dinheiro fora a partir do momento em que gasta R$ 1.000 no cuidado e não gasta R$ 1 na vacina, né? Exatamente isso. Nós estamos desperdiçando recursos por má gestão, não é? Se você pensar que seria adequado e perfeitamente possível se investir na compra de vacinas ou até na produção nacional das vacinas. O Brasil, infelizmente, tem através dos seus institutos, né, o Instituto Butantan, a Fiocruz, tem condições de produzir vacina suficiente, mas desde que houvesse o aporte necessário de recursos, de insumos suficientes para que fosse realizado esse trabalho.
Nós temos a capacidade tecnológica, inclusive, de fazer isso por nossas próprias forças. Mas por falta do investimento, enfim, a visão nublada aí no caso, não é? Pensando em outras coisas, né? Acabamos não perdendo o momento histórico de fazer isso, né? Nós poderíamos ter feito Uhum. uma opção melhor nesse aspecto. E ainda podemos fazer, não é? Ainda podemos fazer. Precisaria haver uma mudança de percepção, uma mudança de decisões governamentais para que se investisse o quanto antes na vacinação da população, não apenas na população idosa, na população de mais idade, mas nesta população que sai às ruas, que está trabalhando. Nós temos que atingir um contingente muito amplo de pessoas para que isso reverta, então, os números da pandemia que são crescentes, né? Isso Uhum. precisaria ser incentivado de forma muito mais, Eu estou vendo o noticiário hoje. sim, Eu estou vendo o noticiário hoje, Enio, está dizendo que o governo aciona os diplomatas na tentativa, Itamaraty, na tentativa de buscar kit de intubação, que em vários estados estão se esgotando. O kit de intubação tem os anestésicos, analgésicos e tudo, e sem isso é impossível fazer a intubação. Agora, esse afogamento da nossa capacidade de atendimento, ela estava calculada há 15 dias atrás, era só fazer as análises gráficas do processo de expansão da contaminação, a gente já via os especialistas falando, mas precisa acontecer para que os políticos, o Itamaraty agora tente achar kit intubação. Você, como é que você, como é que isso afeta os profissionais de saúde, sabendo dessa inércia, dessa falta de ação política, e que, na verdade, vocês são os principais sobrecarregados, né, de toda essa falta de apenas olhar e ver que o processo está em expansão e que precisaria tomar uma ação antes? para nós como eu digo, é uma situação de guerra, né? E não há perspectiva nenhuma de melhora, porque nós só observamos justamente essa inércia e essa lentidão de se tomar as medidas necessárias, que já deveriam ter sido pensadas antes, já deveriam ter sido tomadas antes, e essa situação ela não é nacional, ela é global, né? Então você tem aí a dificuldade adicional de que todos estão procurando a mesma coisa e não, no fim, os preços explodem, tudo fica muito mais complicado. Então é aquilo que eu estava dizendo, que nós precisamos repensar tudo, não é? E voltarmos a uma situação em que, em nome da sobrevivência das pessoas, em nome dessas vidas que estão sendo perdidas, retomar a sanidade, ou seja, nós precisamos de uma nova coordenação de saúde no Brasil inteiro, uma força-tarefa, alguma coisa nesse sentido, que esqueça as diferenças ideológicas e políticas e partidárias e que se passe a pensar a pandemia na tragédia dramática que ela exige humana, né? Então, sentar cientistas, especialistas, aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, cientificamente preparadas para enfrentar essa questão e que essa força-tarefa atue de forma coordenada no Brasil inteiro, no país inteiro, para coordenar todas as ações necessárias para o enfrentamento dessa situação terrível que estamos passando. Fora disso, nós temos o caos.
falado, porque cada um resolve fazer uma coisa da sua maneira, do seu jeito, e as coisas, então, não acontecem, né? É preciso uma coordenação geral, Uhum. nacional, e baseada em princípios científicos, que sejam realmente capazes de vencer a todas as solicitações que são necessárias de serem vencidas nessa pandemia. Sobretudo, atuando em todas essas áreas, essa equipe seria responsável por pensar em como solucionar o mais racionalmente possível todos esses problemas de falta de insumos, assim como de aquisição de vacinas, de distribuição de vacinas, vacinação em massa, vacinação no Brasil inteiro, em todos os níveis, para que se consiga deter o número de óbitos, que são pessoas, né? São vidas que estão sendo perdidas a cada instante. Né? Uhum. Nós estamos falando aqui, centenas de pessoas estão falecendo. Enio, nós estamos usando essa metáfora da guerra, e eu havia comentado com você que, em busca de lucidez, eu estou lendo e estudando terapeutas que trabalharam, que viveram a Segunda Grande Guerra Mundial, os grandes traumas, o isolamento, as mortes em grande quantidade, para aprender algo que possa ser útil para os traumas e que a gente está vivendo, a situação né, de lockdown, de não poder trabalhar da mesma forma, as crianças sem poder ter o seu processo pedagógico normalizado, seu desenvolvimento psicomotor sendo afetado, né, a questão delas tentarem muito tempo estudando na frente das telas, sem as atividades usuais, sem as atividades físicas que as crianças deveriam fazer para o desenvolvimento psicomotor. Quer dizer, estamos vivendo um momento não só da questão direta do que você está vivendo, mas uma situação traumática de saúde mental. E essa questão da saúde mental é algo que você também tem longa história e trabalho. Como é o que a gente pode dizer, o que a gente pode orientar para as pessoas sustentarem essa sanidade mental nesse momento? Vitor, essa questão ela é ampla demais e não tem uma resposta nada fácil e nada simples. Né? Em todos os casos de grandes traumas humanos, o desespero é a pior saída e todos esses transtornos eles acabam ocorrendo. Mas nesse momento o que nós temos, eu acho que trabalhar é com a esperança realmente. Com os elementos positivos que nós possamos encontrar no meio desse caos para repensar tudo, né? Para reconstruir. Né? Esse momento ele é dramático, ele é terrível, ele é um momento único na história, mas ele vai passar, nós vamos superá-lo. A humanidade sempre foi capaz de superar suas grandes mazelas, e não será diferente desta vez. Mas é necessário que nós trabalhemos com a esperança e com a compaixão, por outro lado. Ou seja, deixar de lado as nossas diferenças, porque elas não importam nesse momento, nós somos todos iguais, nós todos pereceremos diante disso se não fizermos o certo. Então, nós temos que trabalhar com a visão de compaixão. O que eu posso fazer pelo semelhante? O que eu posso fazer para contribuir no melhor sentido possível para a melhora dessa situação? E é nesse fato, na compaixão, é que nós vamos encontrar o equilíbrio psíquico. Não é possível paz de espírito, não é possível a felicidade sem a compaixão, sem eu me sair do egocentrismo. Foi o egocentrismo nosso que nos trouxe até esse ponto. Né? Nós, quando olhamos para a floresta, para a natureza, nós não olhamos para as vidas, não olhamos para a floresta, nós olhamos para dentro de nós e dizemos assim, o que eu preciso tirar dali para mim? Nós temos uma visão autocentrada, a ponto de nós pensarmos assim, não, vamos derrubar tudo e vamos criar gado, porque eu preciso ganhar dinheiro com carne,
e produzir carne porque é o que mais vende. Então, nós não vemos a floresta, não vemos as árvores, não vemos os animais, não vemos os pássaros, não vemos a vida que lá é uma grande teia e nós não vemos aquilo como sendo parte de nós mesmos, né? Nós olhamos para a floresta de modo distante e separado. Ela está lá e eu estou aqui. Então, com esse autocentramento, nós não conseguimos enxergar que nós dependemos de tudo isso. A nossa vida é dependente da vida dos outros seres todos, não só seres humanos, mas todas as espécies são uma grande rede, uma grande teia, e essa teia está sendo dilapidada, está sendo cortada. E nós precisamos, em algum momento, esclarecer esse aspecto, né, de que nós estamos sustentados por essa teia. Se nós vamos cortando a teia, em algum momento a teia vai cair com nós dentro dela, né? Vamos junto com essa teia. Então, a nossa maneira de encarar os fatos que estão acontecendo, na minha modesta opinião, é de olhar de modo não centralizado em nós, no que nós queremos, mas no que o outro precisa, o que os outros necessitam, de que maneira nós podemos ajudar, de que maneira nós podemos colaborar com o que está acontecendo para que o sofrimento seja minimizado, né? Vai passar essa fase, essa etapa vai ser vencida com a ciência, com o conhecimento, com a racionalidade, mas, sobretudo, com a compaixão, sobretudo com um olhar que não seja o olhar do que eu quero fazer e azar dos outros, azar das outras espécies, não. Eu tenho que começar a adquirir uma consciência mais ampla e mais profunda de que nós só vamos ter paz mental, felicidade, equilíbrio, na medida em que nós ajudarmos coletivamente a teia da vida aos seres humanos de forma compassiva. Enio, eu queria agradecer teu depoimento, queria agradecer tua orientação. Quero que você saiba que eu vou repassar essa tua mensagem para o maior número de pessoas possível e que está sendo fundamental, tenho certeza que vai ser de especial ajuda para esse momento que está sendo vivido. Queria saber se você tem mais alguma coisa para dizer e se despedir aqui. Eu agradeço o contato, Vitor, e a oportunidade que tu me dás, e de dizer que o mínimo que eu já posso contribuir vamos dizer, em benefício das pessoas, nesse caso dessa pandemia, é procurando não me expor, não me aglomerar com as pessoas, o máximo que eu puder ficar em casa, eu devo ficar em casa, porque isso vai desafogar todo o serviço médico, vai desafogar as pessoas que estão correndo, tentando ajudar de algum modo. Então, por mais que você possa achar que não contribui, que não tem nada a ver com isso, tem sim, você pode ajudar e nos ajude, por favor. Nesse momento, você pode ficar em casa, você pode contribuir, não ampliando mais a dificuldade que nós estamos vivendo, e sim contribuindo para que ela seja minimizada. Agradeço muito, Vitor. Obrigado a você. Obrigado você, Enio. Obrigado, uma boa tarde.